perímetro da cintura na identificação no risco de doença cardiovascular. Isso aqui a gente já viu, mas aqui essa aqui está assim. Então, essa relação, cintura, estatura, ela avalia a adiposidade central e está fortemente associada aos fatores de risco cardiometabólicos, como hipertensão, especialmente em adolescente, viu, gente? Tá? Ele é um excelente marcador para adolescente. E síndrome metabólica. Vocês vão também estudar sobre síndrome metabólica, mas síndrome metabólica é um conjunto de doenças onde a obesidade é fator central e aí tem associadas ali pelo menos 2 outras circunstâncias de qualquer outro tipo de doença crônica não transmissível. E esse fator de risco tem relação com a mortalidade do sujeito, independentemente do seu peso corporal. Vejam que importante. Então, como é que faz essa relação, tá? Eles dizem que existe risco cardiovascular e de hipertensão quando o resultado for maior do que 50. Meu Deus, de novo, né? Eu acho que eu tô com... Ai, perdão, gente. Tô com uma dislexia aqui braba, viu? Tá? Maior do que 50, ok? Tá? E a circunferência, então, da cintura vai em centímetros e a da altura em centímetros. E a fórmula é essa daqui, ó. Relação cintura-estatura é igual a circunferência de cintura dividido pela altura ou pela estatura, tá? Eu coloquei um exemplo. Então, coloquei uma circunferência de cintura de 90 divididos por uma estatura de 1,82 m, deu 0,49. Então, aqui ele não aponta risco, tá? Nessa relação, a gente não relaciona com sexo nem com faixa etária. É só esse valor aqui mesmo. É maior do que 50? É risco. Para adolescente, para adulto jovem, para adulto mais maduro, para idoso, tá? Para homem, para mulher, ok? Tá. Outro índice que também utiliza circunferências, é o chamado índice de conicidade. Essa também é uma medida mais atual, tá? Eu diria que bastante atual, que tem sido utilizada. O pessoal de esportiva, né, gosta de utilizar essa medida, a gente está trazendo ela para a prática clínica e insistindo na sua utilização, tá? Ela é fortemente associada aos riscos, aos fatores de risco que predispõem às doenças cardiovasculares e metabólicas. A sua única limitação é que ainda falta indicador referencial. Mas, né, os autores sugerem que a gente adote valores próximos de 1, tá? Porque esse valor seria o que a gente determinaria um perfil morfológico similar a de um cilindro perfeito, ou seja, né, a distribuição de gordura estaria ok, como indicativo de baixo risco. Bom? E valores próximos de 1,73 seria um perfil morfológico similar a um duplo cone perfeito, que aí isso indica risco elevado para aparecimento e desenvolvimento de disfunções cardiovasculares e metabólicas. Vejam que os autores, né, estudam muito maneiras de se prever, né, da gente trabalhar com prevenção em saúde, né? E aí várias fórmulas são desenvolvidas. Essa fórmula, né, essa continha é um pouquinho mais complicada do que a relação cintura-estatura. Olha lá, são envolvidas as medidas do perímetro ou a circunferência de cintura e de estatura, expressas as duas em metros, e do peso corporal, expresso em quilogramas. Então, é assim, ó. Então, tem lá, é o perímetro da cintura em metros, dividido por 0,109 vezes
o peso corporal em quilos, dividido pela estatura em metro, a raiz quadrada desse resultado. Quando a gente vê assim, né, a fórmula, fala, meu Deus, mas não é difícil, tá? A gente vai praticar isso ao longo do ano, então fiquem tranquilos. Eu fiz aqui, né, usei como um exemplo uma pessoa que tivesse uma circunferência de cintura de 95 centímetros. Então, se é 95 centímetros, é 0,95 metros, né? Porque eu tenho que colocar em metros. O peso de 98 quilos e a estatura de 1,79 m. Aí, coloquei tudo isso aqui na fórmula, fiz primeiro aqui, né? Resolvi primeiro a raiz quadrada, aqui de dentro da raiz quadrada, depois fui seguindo os passos da matemática, né, que a gente recebe lá de orientação matemática, e cheguei ao valor de 1,18. Ou seja, nesse caso aqui, o índice de risco dele não é elevado, lembra? Então, esse aqui, ó, que é o chamado perfil morfológico, tá? Ele é associado a um duplo cone, quando a obesidade é grande. Então, ele tem um cone quando ele é visto de frente e outro cone quando ele é visto de perfil. Então, isso aqui é risco, tá? Para doença cardiovascular e metabólica, ok? Bom. Outras circunferências também são utilizadas na prática clínica para avaliar e acompanhar o desenvolvimento mesmo da nossa conduta, né, nutricional, para ver se está dando certo. Então, no primeiro momento, a gente usa para a gente ter um diagnóstico nutricional e depois para acompanhar ali, para ver se está dando certo aquilo que a gente propôs como terapêutica, tá? Então, vamos falar da circunferência do braço, que é uma das mais utilizadas. Ela é uma medida complementar, tá? Depende do objetivo da proposta, bom? Então, por exemplo, a gente quer avaliar só a área muscular do braço, ou, né, se fosse só para a área muscular, a gente podia usar só a dobra cutânea. Mas, enfim, ela é utilizada como indicador isolado de magreza ou de adiposidade quando se utilizam os comparativos, os percentis. Vamos ver como que a gente faz. Eu deixei também lá um videozinho sobre esse protocolo. Braço flexionado em direção ao tórax, formando um ângulo de 90 graus. Vai encontrar o ponto médio entre o acrômio e o olecrano. Eu já vou mostrar para vocês o que é isso, quais são, né? Onde está o acrômio e está o olecrano na figura. Fala para o cliente manter o braço estendido ao longo do corpo, depois que você achou o ângulo, tá? O ponto médio, né? E contorna o braço com a fita no ponto marcado de forma ajustada, evitando a compreensão da pele ou folga. Então, vamos lá, ó. Acrômio, bem aqui em cima do ombro, e olecrano. Então, ele vai dobrar, vai formar um ângulo de 90 graus, eu não tinha uma imagem com ele dobrado. Você vai medir, né? Imagine que esse braço está dobrado, vai medir essa distância e marcar o ponto médio. Aí depois vai colocar a fita e fazer a leitura, tá? Mas tem o videozinho lá. Ok, fiz essa medida e faço o que com isso, professora? Vou lá na tabela, existe uma tabela de percentis que considera sexo e faixa etária. Lembra que a gente já conversou sobre o que são as tabelas de comparação? E que coloca aqui valores, né, de percentis 5, 10, 15, 25, 50, 75, 85, 90 e 95. Mas eu disse que sempre que a gente avalia, a gente usa aquilo que é considerado médio, né, o percentil 50. Percentil 50 significa que 50% dessa população tem um valor menor e 50% tem um valor maior. Então, esse é o valor médio, para poder comparar para ver se está de acordo ou se não está de acordo. Então, eu fiz aqui um exemplozinho, tá?
Então, a gente faz assim, a gente afere a circunferência. O meu paciente era homem, tinha 46 anos. Quando eu fiz a circunferência do braço dele, eu encontrei o valor de 39 centímetros. Como é que eu sei se isso está adequado ou não? Então, eu vou aqui na tabelinha e olho. 49, então, é homem, idade entre 45 e 49. E olho qual é o valor. Aqui tá para cima também. Ai, Jesus, botei aqui no de cima. De 45, 49, 32,6. Então, aqui, vamos lá, gente. 2,6, tá? Então, vou colocar a equação de adequação. Lembra que eu falei para vocês de perda de peso, em comparação ao peso ideal, que a gente sempre faz adequação? Aqui, a conta é a mesma. Então, o que eu vou fazer? Coloquei a circunferência de braço obtida, 39, vezes 100, e dividi pelo valor de referência, né? Já mudei aqui, perdão, vamos lá. É 6, já mudei. 32,6. Aí, multiplico 39 vezes 100. Vamos lá, né? Vou fazer junto aqui com vocês. 39 vezes 100, 3.900, e divido por 32,6, que é o valor de referência, e deu 119,6 o resultado. Ok. Apesar de estar ali no... Ok, então percentual de adequação 119,6. Aí eu tenho uma tabela que mostra estado nutricional segundo a circunferência de braço, que mostra que esse valor está aqui, entre 110 e 120, significa que o diagnóstico nutricional do meu paciente, segundo a circunferência de braço, é sobrepeso. Bom? Aí tem aqui, ó, os intervalos, se tivesse dado em qualquer um desses intervalos. Ele está limítrofe, né, para a obesidade aqui, mais um pouquinho. Se a gente for pensar em arredondar, eu acho que pode até considerar 120, ele vai ficar limítrofe entre sobrepeso e obesidade, certo? Então, vamos lá. A partir desse valor de circunferência de braço, eu posso alcançar outros valores, tá? Aí, por exemplo, circunferência muscular do braço. Como assim, ó? Quando eu meço a circunferência do braço, eu medi tudo. Gordura, músculo e osso, não é? Porque eu não tenho como fazer, tá? Essa medida separada. Quando eu uso essa fórmula de circunferência muscular do braço, eu consigo avaliar a reserva de tecido muscular com a correção da gordura, mas sem a correção da área óssea, certo? Então, eu vou tirar a gordura, mas vou ficar com músculo e área óssea, que é obtida a partir da circunferência do braço e do valor da dobra cutânea tricipital ou prega cutânea tricipital. Professora, a gente não viu isso ainda, eu sei. Eu só coloquei aqui para vocês verem que a partir de um valor de circunferência a gente consegue alcançar outras informações do nosso paciente. Mas isso a gente vai ver daqui a alguns dias. Eu não vou nem dar exemplo nem nada, tá? Bom, só que é da mesma maneira. Achei a circunferência muscular do braço, uso uma tabela que tem homens, mulheres, faixa etária e os percentis. Coloco na fórmula, uso sempre percentil 50, coloco na fórmula de adequação de circunferência muscular do braço, que é igualzinha de circunferência de braço, lembra? Valor encontrado vezes 100 dividido pelo valor do percentil 50, e vou também, de novo, ter mais um diagnóstico, só que a partir da CMB.
E vejam que esse diagnóstico de CMB, ele não está muito preocupado com sobrepeso e obesidade. Ele está mais preocupado, ó, com possibilidade da presença de desnutrição. Porque eu vou descontar a massa de gordura, né? Na hora que eu faço a medida. Então, aí eu vou pensar só, basicamente, em massa muscular e massa óssea. Então, o meu olhar é mais sobre o risco de desnutrição do que sobrepeso e obesidade propriamente dito.